Vamos frente, então. Boa noite, povo de Deus. Mais uma vez aqui na nossa live. Hoje nós estamos aqui com o pastor Rosilan, né? O pastor Rosilan, ele é pastor auxiliar ali na terceira igreja do Evangelho Quadrangular, no bairro Padre Eustáquio, que auxilia a gente lá. E hoje nós temos um assunto interessantíssimo, né, para que nós possamos tratar nessa noite. Nós vamos falar sobre os evangelhos, né? Muitas pessoas sabem que existem 4 evangelhos, mas hoje nós vamos mergulhar nesse tema e com certeza, não saia daí, porque com certeza será uma noite, né, uma quinta-feira de muito aprendizado. Amém? E antes de nós iniciarmos, eu gostaria que o pastor Rosilan desse a saudação pessoal. Eu saúdo a amada igreja, na santa paz gloriosa do Senhor Jesus, e quero dizer para vocês que essa será uma noite abençoadora. Amém? Glória a Deus, né? Então nós vamos falar sobre os 4 evangelhos, né? Antes de eu passar para o pastor Rosilan, deixa eu dar uma pincelada. A palavra evangelho quer dizer boas notícias, né? Provavelmente o pastor vai estar falando mais sobre isso, de maneira mais aprofundada, mas por que 4 evangelhos? Deixa eu só explicar uma coisa, né? Havia naquela época povos, né, que contribuíram para que a palavra de Deus pudesse caminhar de uma maneira poderosa. Por exemplo, os gregos contribuíram com a língua, né? O Novo Testamento ele foi escrito em grego, né? Principalmente no grego koiné, que era um grego mais popular ali do regionalizado. Né? Outro povo que contribuiu, né, para que a palavra de Deus, inclusive os evangelhos, começasse a se difundir, foram os romanos. E em que os romanos contribuíram? Os romanos contribuíram com a infraestrutura, né? Roma era um império muito organizado, e nessa organização começou-se a abrir estradas reais, estradas que ligavam províncias a outras províncias, e isso facilitou o quê? A comunicação, né, das cartas, dos evangelhos, que começou a ter uma facilidade maior de transitar. E outro povo que teve uma contribuição muito forte para que a palavra de Deus chegasse até nós foi o povo judeu. E com relação ao povo judeu, qual foi a cooperação deles? O povo judeu, ele trouxe para nós o que? Uma visão diferente de religião, uma visão diferente de crer em Deus. Por exemplo, quando até então a maioria das nações eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Mas a partir de agora, né, o povo judeu começa a mostrar e trazer uma nova concepção de crer em um único Deus e um único Senhor. Então, tudo isso, todo esse arcabouço, ele cooperou para que o Evangelho do Senhor pudesse ser escrito e por aí vai. Amém? E então, sem mais delongas, eu passo para o pastor Rosilan, que vai estar trabalhando esse assunto hoje para todos nós. Amém? Vamos acompanhar. Rosilan, com você. Amém. Eu fiz algumas anotações e, logicamente, todo pesquisador procura uma linha para se aprofundar. Logicamente, se formos ouvir todos, em alguns vão ser diferentes as linhas escolhidas para poder se aprofundar na busca do conhecimento. Mas existem algumas questões que são básicas que nós precisamos deixar claro. Primeiro, como o pastor colocou bem, o termo evangelho significa boas novas. E aí, falando dos 4 evangelhos, ele vai apontar para as boas novas, de fato, que vem a ser o foco. Ou seja, a chegada de Jesus. Ele é a boas novas anunciada por esses 4 evangelistas, abrindo ênfase na forma de que cada um viu de uma maneira, mas na suma, nós vamos entender então o porquê do nome sinóptico. Ou seja, os 4 começam a ver de forma conjunta, igualitária. Só é possível isso através do poder do Espírito Santo de Deus. É por isso que não tem como se escrever uma Bíblia, a exemplo, senão inspirado pelo próprio Deus. E aí nós vamos entender, pastor, que só em Cristo Jesus nós conseguimos alinhar pensamentos, só em Cristo Jesus nós conseguimos ajuntar as coisas. Né? Porque se formos fora de Jesus, cada um vai ficar com sua linha de pensamento e vão, na verdade, dar em nada. Mas em Jesus tem um porquê das coisas. E o que nós vamos tentar aqui explicar dentro dessas anotações que nós fizemos
e também explorando o que o pastor também anotou, para que você, ouvinte, possa ser enriquecido na sua artilharia de guerra, porque estamos em guerra no mundo espiritual. Mas quando perguntarem qual é a razão da nossa fé, nós teremos que dizer de onde viemos e para onde iremos. Porque ninguém segue um líder que não sabe aonde quer chegar. É verdade. Glória a Deus. Então vamos lá, os sinóticos. Os sinóticos quer dizer a conjunção, os evangelistas vendo na mesma direção, ou seja, eles veem de forma conjunta acerca das mesmas coisas, mas cada um exercendo a liberdade em Cristo Jesus, né, movido pelo Espírito, eles começam a notar aquilo que viram. E aí você vai ver em algumas passagens bíblicas, né, o mesmo capítulo, falando do mesmo assunto, mas, por exemplo, um viu que Jesus curou uma pessoa, mas o outro viu que ele curou 2, 3. Ou seja, a perspectiva de quem estava vendo fazia ele ver mais coisas, enquanto um focou em anotar só um. Talvez de forma seletiva para poder ser mais... Só um pouquinho sobre os sinóticos também, né? A palavra sinóticos quer dizer semelhantes, né? E não, muitas das vezes as pessoas pensam que sinóticos quer dizer iguais. Não. Sinóticos quer dizer semelhantes. Há uma diferença entre semelhante e igual. Como o pastor falou, havia ali o que? Eram semelhantes por quê? Porque eles presenciaram o quê? Os mesmos fatos, né? Porém, né, com uma ótica diferente, de uma maneira diferente de olhar, porém, os mesmos fatos. Interessante que dos 4 evangelhos, 3 são sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, né? E João é um pouco meio que diferenciado, né? O João é um meio que diferenciado. Mas vamos caminhar mais? Amém. Aí é importante nós entendermos o princípio, meio e fim, porque assim aprendemos tanto na gramática quanto também na própria palavra de Deus. Aprendemos que todos os livros surgiram depois da Bíblia. Então a Bíblia passa a ser o livro dos livros. E aí nós vamos entender o período testamentário, ele tem a sua grande relevância para nós entendermos o antes e o depois de forma adequada, né? Como tudo aconteceu, o antes de Cristo e o depois de Cristo. Ou seja, precisamos saber como esse evangelho chegou até a nós e como vai ser os cultos daí em diante, né? E é interessante nós ressaltarmos sobre a questão da desconfiança que há no meio da sociedade em relação à Bíblia, quando eles dizem que um livro pode ser escrito por qualquer homem, afinal é papel. Mas aí vem a questão do desafio. Eu ainda não vi homem nenhum escrever uma Bíblia, porque vai ter que ser totalmente inspirado por Deus. E já foi escrito uma, então não terá outra. Então vamos esclarecer a questão sobre a confiabilidade do Evangelho. É importante nós observarmos nos detalhes que cada um dos evangelistas viram e fez questão de anotar, o deixar claro sobre a confiabilidade daquilo que cada um escreveu. É interessante que eles fazem questão de uma ou outra coisa escrever para que comprove o que o outro falou. E se formos analisar também o período em que eles vivenciaram, né, vai ocorrer uma proximidade muito grande em que meio que parece que passa a bola para o outro. Como quem certifica assim, ó, é verdade, eu assino embaixo, não tem dúvida. É interessante, falando da confiabilidade, né? Então, nós, falando de confiabilidade, nós não temos dúvida de que, de fato, o Evangelho chegou para nós, ele é autêntico. Ele foi carimbado por Jesus. Por quê? Porque foi a vida de Jesus vista de forma ocular, né? Pelos aqueles que vivenciaram o momento. Mateus como publicano, ali cobrando imposto, né? Imagino eu, ele vendo Jesus passando para lá e para cá, vendo ele lá cobrando imposto. Depois esse próprio Jesus volta e chama ele para vir fazer parte do meio. E aí eu quero acreditar que ele ficou assim, pensativo, né? Como pode eu excluir pelo meu próprio povo judeu, né? Vem esse aí e me chama. Só pode ser algo de Deus, né? Verdade. Que não exclui ninguém, né? Dando sequência às questões das evidências, o que nos traz a certeza da evidência de tudo que foi catalogado em forma de pesquisas históricas, escavações, enfim. Quanto às evidências arqueológicas, não deixam dúvidas sobre os lugares de fato
citados na Bíblia. Ou seja, qualquer pessoa que tiver interesse, eu costumo falar, tem interesse e tem um coração voltado a querer de fato aprender com o Senhor, ele pode pesquisar, que as informações vão chegar para ele clara como água. Aí vai só depender dele escolher o que ele vai de agora em diante começar a pregoar. Afinal, nós estamos falando de que é algo novo. Jesus é o novo, o que é novidade traz um certo impacto. A princípio, nós tendemos a reagir contrário, mas daqui a pouco nós estamos no meio do movimento, né? Porque na verdade o nosso Deus é um Deus de movimento. E aí, pastor, tu quer às vezes entender como o irmãozinho se sente parado na igreja, sendo filho de um Deus de movimento. É interessante, né? E aí você vai ver que os próprios evangelistas, eles não paravam, eles estavam sempre em movimento, como quem diz, eu sou discípulo dele, né? E aí, outra coisa que eu estava observando, pastor, é que, por exemplo, cronologicamente falando, a ordem da Bíblia é Mateus primeiro, né? Mas as evidências apontam que Mateus se inspirou, na verdade, nas escritas de Marcos. Isso, Marcos é considerado o primeiro evangelho a ser né? escrito. Então aí é interessante que o Senhor permitiu escrever assim a Bíblia. Também eu quero aqui analisar à luz da própria palavra, envolvido pelo Espírito Santo de Deus, para dizer para quem ouve que para o Senhor não existe uma ordem. Ele é o princípio, o meio e o fim. Ele faz o jeito que ele quiser. E ponto final. Na realidade, uma coisa que as pessoas pensam, né? E pensam errado, elas pensam que a Bíblia ela é toda em ordem cronológica, mas na realidade não é. Não é. Então é bem interessante isso. Mas quando você começa a alinhar os fatos, você vê que um encaixa no outro e é como se fosse um só livro, né? Mesmo sendo Bíblia quer dizer livros, né? Mas a Bíblia é como se fosse um só livro, mesmo sendo vários livros. Muito interessante isso. Amém. Ô, pastor, outra coisa que me chama a atenção é que se estamos em transição, o período do Velho Testamento para a entrada do Novo, que a pessoa de Jesus vem então consolidar essa mudança, ele, na verdade, Jesus quando veio, ele causou divisão no negócio, né? Ele fez o tempo mudar mesmo, ele causou impacto. E aí o que me chama a atenção é que a igreja primitiva, ou seja, a igreja que está nascendo numa versão boas novas, né? Ela começa a analisar as escritas e o que está sendo escrito como proposto a ser orientado para agradar o Senhor na forma de servir, a igreja carimba como quem diz, esse evangelho aí eu reconheço. Que se eu pesquisando o Velho Testamento, eu vejo encaixado de um no outro. Então a igreja primitiva recebe os 4 evangelhos, pastor, antes mesmo de haver os concílios que aprovassem. É interessante, né? Aí eu vejo a ação do Espírito Santo de Deus nas novidades que ele traz na igreja, pastor. E às vezes o Senhor tanto usa o pastor quanto uma ovelha ou algumas pessoas da igreja que tem como princípio orar, buscar de Deus entendimento para estar trazendo as boas novas dentro da igreja. E há de fato vamos dizer, não sei se esse é o termo certo de eu usar, um sinoptismo, né, de nós em falar isso é de Deus. Né, uma coisa que o Rosano falou no início, né, é interessante que antes dos evangelhos, que os evangelhos na realidade, como que eu entendo os evangelhos? Eu entendo o evangelho como a visão dos discípulos que Jesus tinha sobre a vida de Jesus. Então, assim, os evangelhos é um livro que fala de vida, né? Fala da vida do Filho de Deus aqui na Terra, né? E se nós formos pegar o último livro do Velho Testamento, o livro de Malaquias, ele termina dizendo assim, lá no seu finalzinho, que viria o profeta Elias, que converteria, né, o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, né? Se referindo ao que? Ao ministério de João Batista. Depois desse livro de Malaquias, nós entramos em um período chamado período interbíblico. E nesse período de aproximadamente 400 anos, né, não houve profetas, não houve algo que direcionasse para o que viria a acontecer. Então cria-se então que uma expectativa, né? Uma expectativa de tudo isso que estava para acontecer. O judeu, por exemplo, ele tinha aquela expectativa de quê? De que viria um Messias, de que viria um rei, e esse rei, né, ele reinaria e traria novamente o tempo glorioso, né, de Israel. Então vem então que Jesus.
E por isso que a figura de Jesus é tão importante. Né? Por isso que nesse contexto a figura de Jesus é tão importante. Amém? Então, a partir de então, assim, aquelas pessoas que estavam andando com Jesus, elas começam a escrever sobre o Mestre. Ele causa tanto, né, pastor? Que aí eu acredito que esses foram os evangelistas que Deus permitiu que escrevesse acerca do que viu. Mas eu quero acreditar que outros irmãos também escreveram, pastor. Que até hoje se acham muitas escritas, né? Naquele momento da diáspora, né? Eles correndo e jogavam nas cavernas escondidas, como quem sobreviver vai achar isso aqui e vai se orientar. Pode até que, com relação à profecia em que o povo judeu, o povo hebreu espalhado pela paz da terra, ou judeu, como queira acreditar, vão voltar para a sua pátria. De repente eles vão nos lugares prováveis que eles jogou, vão encontrar esse material lá, né? E aí, pastor, outra coisa que me chamou a atenção é que nós vamos falar um pouco sobre Mateus, né? Mateus, que quer dizer dádiva de Deus. Mas essa ordem, como está escrito na Bíblia, é questionada hoje, pastor, por muitos pesquisadores que afirmam que possivelmente Mateus de fato se orientou pelas escritas de Marcos. Eu vejo isso como um princípio de honra. Como quem diz assim, Marcos, que é discípulo de Pedro, que é do povo zelote, que tinha por costume de guerrear através da espada, agora o Senhor Jesus vem e começa a lapidar ele, porque ele tinha propósito na vida de Pedro, como ele tem nas nossas vidas. Só que nós precisamos permitir que o Senhor venha nos lapidar. E aí eu acredito que Mateus, fazendo essas observações, ele falou assim, quer saber de uma coisa? Eu vou preferir escrever basicamente como Marcos escreveu, porque ele é o cara para escrever, e nós que diremos somos mais cultos, né? Vamos simplificar essas escritas dele pelo que ele viu Pedro fazer, falar, porque às vezes eu até costumo falar que eu sou um pouco de Pedro, pastor. Eu vou muito ali pelos atalhos, tem esse negócio de ficar caçando palavra bonita, não. Eu até uso palavra bonita, pastor, quando eu dou conta, lógico, né, eu vou tentar. Quando eu estou diante de intelectual, quando eu estou diante de povo de Deus, diante de povo que tem um coração sedento aberto, eu vou no popular mesmo. Entendeu? Porque as coisas de Deus é assim, é simples, é para confundir mesmo. É para confundir os que se julgam muito sábios. Então eu diria que Mateus ele vem trazendo para nós essa essência de simplicidade e de honra, né? Quando ele prefere escrever baseado nas cartas de Marcos. Por isso que há essa dúvida, né? Por parte de muitos pesquisadores da palavra, mas o que me chama a atenção é que, independente da ordem como foi colocado de fato, o que me chama a atenção de fato é a questão sinóptica, né? Que ver igual é difícil demais. O pastor chega na igreja e Deus dá ele uma visão, ele vai implantar a visão da igreja. Eu sou o primeiro a relutar contra, porque eu ainda não entendi a dimensão dessa visão. Mas eu preciso entender o que vem a ser sinóptico. É alinhar minha visão com a dele, né? E quanto a questão, mas se é Deus, deixa ele com Deus, é problema dele com Deus. Com relação aos evangelhos, né, a questão de ser sinótico, por exemplo, né, Mateus, Marcos e Lucas, né, sinóticos, né, João é um evangelho um pouco diferenciado. E às vezes vem a pergunta, por que 4 evangelhos? Porque são semelhantes e não iguais, simplesmente porque foram escritos para pessoas ou para um grupo de pessoas diferentes. Por exemplo, o Evangelho de Marcos, né, ele foi direcionado, ele foi escrito, né, direcionado como uma flecha, né, para alcançar os romanos, né? Os romanos, naquela época, o Império Romano era o império que era a maior nação da Terra, a maior potência, né, da Terra, a nação mais organizada, a nação mais culta, a nação mais poderosa. Então, um povo idólatra, um povo que adorava até o sol, e eles precisavam ser alcançados, né? Então, como o evangelho estava crescendo, então havia, né, a necessidade de alcançar os romanos. Então, Marcos, né, escreve ali, aproximadamente no ano 50, 55 depois de Cristo, ele escreve para os romanos, né, visando alcançar os romanos. Né? Já Lucas, por exemplo, né, ele escreve direcionado para quem? Direcionado aos gregos. Porque a cultura grega naquela época, ela estava no auge, né? O helenismo, né? As ideias, o legado deixado por Alexandre o Grande, né? A cultura grega ali, então assim, a língua, os costumes, então assim,
o evangelista Lucas, né, ele já escreve direcionado que alcançar o que? Os gregos. Então ele foca em um povo diferente, ele foca em um grupo diferente. Então nós vemos Marcos escrevendo para os romanos, nós vemos Lucas escrevendo para os gregos, né? Aí nós vemos então Mateus, né? Mateus escreve para quem? Ele escreve justamente, né, como Rosilã falou, Mateus também era chamado de Levi na Bíblia, ele era um cobrador de impostos, e ele escreve para quem? Ele escreve para o povo dele, ele escreve para os judeus, né? E ali ele mostra para os judeus ali como que quem era Jesus, né? Para que de uma maneira que eles entendessem, né? E os judeus, por exemplo, eles esperavam que um rei, né? Eles esperavam um rei. Então, ele escreve mostrando trazendo essa face do Evangelho. Já Marcos, ele escreve apresentando Jesus como servo. Por quê? Né? Porque o maior poder, né? O poder da época, era o quê? Era o Império Romano. Então, agora Marcos vem confrontando o poder com a servidão, como conseguir, né, alcançar, conseguir influenciar, mesmo sendo servo. E assim os 4 evangelhos, né, igual por exemplo Lucas, ele escreve para quê? Para os gregos, e apresenta Jesus como homem, né? E nós vemos que, se a gente for ver, por exemplo, qual que era uma das culturas maiores do povo grego? O corpo humano. O corpo humano. Né? Então Lucas apresenta Jesus como o homem perfeito, né? E João, interessante, João apresenta Jesus como filho de Deus, né? É um livro que já começa, assim, um dos livros mais lindos que eu vejo na Bíblia, é o Evangelho de João, né? Muito tremendo, amém? Mas vamos continuar. João faz uma observação diferente dos demais, né? Justamente. Ele foca por outro lado, outra corrente. Falando um pouco de Marcos, é importante ressaltar para a igreja a legitimidade dele de fazer o trabalho que ele fez como evangelista e o porquê que Mateus então prefere dar sequência a exemplo da sua escrita, é porque a igreja primitiva o teve como o representante dela, né? Aquele que representa bem ela. Eu me identifico, ele me representa, porque ele é a escola de Pedro, né? A igreja primitiva, né, que ouviu Pedro pregar, que vê Pedro fazer, agora se identifica com Marcos, representando eles no momento em que ele vai dissertar na escrita, deixando o evangelho escrito para que sirva de orientação para o futuro, né? E aí, lembrando que Marcos foi cooperador de Pedro, né? Então logo nós vamos ver que a tendência de nós sermos influenciados pelo meio, né? A tendência de nós herdarmos os trejeitos do nosso pregador, do nosso profeta, do nosso Abraão, né? Vem por aí. Aí você vai se remeter lá na frente, quando numa das viagens missionárias, Paulo tem um problema com Marcos, né? Aí você vai entender que Marcos, ele suscita o quê? Ele suscita aquele rompante de Pedro, né? Ele manifesta sua opinião e foi contrário de Paulo, eles tiveram um desentendimento. Aí foi preciso que o tio dele venha, Barnabé, e apazigua aquele negócio, né? Porque senão a coisa saía fora do propósito de Deus, né? Porque às vezes a gente pode divergir a opinião. Nós não podemos deixar o diabo entrar e provocar divisão, né, entre nós. Isso, mas vamos voltar aos evangelhos. Amém. Seguindo em frente, no seu livro escrito, provavelmente em Roma, o propósito de Marcos foi apresentar a vida de Jesus aos seus leitores, abrindo ênfase nas perseguições romanas aos cristãos. Você vê, tipo de Pedro. Pedro fazia foco nisso. Portanto, que ele, vindo de um grupo chamado Zelote, eles atacavam os romanos para matar a espada, né? Aí vem Jesus depois, naquela sequência em que ele cola a orelha de mal, dizendo: eu trago uma novidade. Eu sou a novidade e trago uma novidade em forma de escrita para o futuro, para os outros se orientarem. Quem com fé ofere, com ele será ferido. Então você vê que Marcos tende a fazer as observações nessa linha, né, que ele achou interessante para deixar escrito para nós, que o Evangelho chegou para nós hoje de forma confiável,
mas requereu muito sacrifício deles, né? De estarem ali, às vezes, correndo de vida, para estar buscando as informações, para poder estar trazendo para nós como algo de grande fundamento, né? E aí os pesquisadores vão afirmar, né? E conclui que, possivelmente, Marx escrevendo, ele nem concluiu o seu livro. Ele ficou pela a metade. Sugere que ele ficou pela metade, né? Ele não foi acabado, né? Mas aí eu quero acreditar que é um mistério de Deus em que nós continuamos a escrever esse livro hoje com as nossas histórias, de ser perseguido também, pastor. Hoje não é diferente, né? Nas empresas, nas escolas, né? Em vários lugares que nós atuamos, nós vemos nós hoje como os novos evangelistas sendo perseguidos por amor do evangelho. Eu já sofri coisas tremendas, assim. Tremenda porque serviu para o meu crescimento, né, pastor? Mas que na hora foi triste, foi muito triste. Você saber que você é rejeitado por amor do evangelho, você saber que você é perseguido por amor do evangelho, numa seletiva numa empresa, dependendo do irmão, se ele é atuante como eu costumo falar que eu sou polêmico. E nasci para ser. E não quero ser também. Só uma pergunta. Água parada, não. O evangelho de Marcos apresenta Jesus como servo, né? Isso. E por quê? Aí vem a questão, né? O servo que não sabe o que faz para agradar seu Senhor, veio com um propósito, né? Já pré-determinado, né? Por Deus e por ele, como quem aceita, né? Vir e cumprir, né? Representado pelo boi, né? Representado pelo boi. E o boi é um animal servil, né? O boi, a gente vê que o boi ele é usado no arado, o boi ele é usado... Ele é interessante, o boi ele era usado de duas maneiras. Ele era usado tanto muitas das vezes no sacrifício, né, a novilha, né, como também era usado no trabalho. Então apresenta o que? Jesus, né, como servo, né, aquele que veio para servir. Interessante do Evangelho de Marcos, que apresenta Jesus como servo, é que o Evangelho de Marcos não tem genealogia. Porque a palavra servo também representa escravo. E um escravo não tem uma genealogia escravista, né? Não tem uma genealogia escravista. Então, o servo, ele vem como servo, então é um dos livros que não tem, um dos evangelhos que não tem uma genealogia. É justamente o Evangelho de Marcos. Por causa de quê? Justamente por causa disso. Apresentando Jesus como servo, né? E como o Rosilã falou, quem provavelmente escritor, né, segundo estudiosos, provavelmente, tudo na Bíblia aproximadamente, provavelmente, porque naquela época não tinha a precisão que nós temos hoje, mas tudo indica que o escritor do Evangelho de Marcos foi justamente João Marcos, né? João Marcos, né? E... o que mais nós podemos fazer? Como Mateus também, né? Ele escreve o seu próprio livro, né? Depois em Marcos, né? Que escreve o seu livro. Mas, pastor, eu quero abrir um ênfase aqui, né? Isso é visão, né? Nós estamos falando de uma visão conjunta, né? Eu espero que agora a igreja venha ter a boa vontade de conjuntar a visão comigo nessa tipologia que eu diria que Marcos acaba fazendo quando ele não conclui o seu livro. Ele está dizendo, assim como o mestre, né, morreu na cruz, consumando o ato, né, de um boi que vai para o abatedor sem poder rejeitar, morrer pela causa, ele vai, mas há uma palavra profética dizendo que ao terceiro dia ele ressuscitaria, né, pastor? Então eu vejo a vida continuando em Jesus depois que ele morre, como ele mesmo diz. Eu vou para o Pai, vou preparar lugar, para onde eu estiver, estejai vós também. Mas nós precisamos buscar, como igreja, ter uma visão conjunta. Parar de ver, eu acho, eu penso de forma diferente, como quem faz questão de dividir, como quem faz questão de, como um cabo de guerra, puxar para um lado, enquanto o pastor está levando a igreja para o lado. Outra coisa interessante é sobre, quando a gente começa a analisar sobre a estrutura do texto, nós encontramos também, né, aquilo que nós podemos chamar o texto-chave, né? O texto-chave, o versículo-chave, que vai nos falar um pouco desse livro. E em Marcos 10:45 diz o seguinte: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Tremendo, né? Mostrando o quê? O Evangelho de Marcos, né, como servo. E mordomia.
Certo. E às vezes nós dizemos ser servos, irmãos. E às vezes parece que nós estamos confundindo as bolas, porque dizemos ser servo, nós comportamos como o Senhor. Porque o servo sabe o que faz para agradar o seu Senhor, mas nós queremos ser agradados. É igual um casamento. O casamento se resume em o homem querer agradar a mulher e a mulher agradar o homem. Eles são felizes porque eles se completam. Amém? Vamos pular mais, vamos andar mais um pouco. Vamos falar de Lucas. Né? Vamos lá, vamos falar de Lucas. Vamos falar um pouquinho de Lucas. Lucas é interessante. Além de um intelectual, um médico. E aí nós vamos aprender que Paulo refere a Lucas como meu médico amado. Dá para se ver um relacionamento diferente do que comum a gente vê. Porque às vezes nós comportamos na igreja como inimigos um do outro, pastor. Quando na verdade estamos na mesma caminhada, somos pregadores do Evangelho, somos comprometidos com o reino, trazendo as boas novas, mas às vezes comportamos dessa maneira. E aqui eu aprendo com Paulo, quando reconhece no médico, não por ser médico, mas por caminhar junto, o meu médico amado. Né? É igual eu me encho de orgulho, e às vezes, pastor, como discípulo de vocês ao longo de um bom tempo, aprendendo ali dentro da igreja, eu tenho que tomar a decisão de fazer meu estudo teológico, de formar, eu aprendi que nós devemos impregnar na vida das nossas ovelhas o propósito de querer ser alguém na vida, de querer ser um médico, de querer ser um advogado. Advogado eu até bato menos, porque só Jesus na causa. Porque, sem medo de errar, a base da advocacia é a mentira. A base da advocacia é a mentira. E o Senhor vai dizer na sua palavra, o pai da mentira é o diabo. Então, vamos repensar esse negócio aí. Se bem que você pode passar aí lá na frente ser outra coisa. Amém? Mas aí eu me orgulho de ver os irmãos que estudam, que formam, estão aí nos representando bem nas faculdades, nas empresas, né, e vários segmentos da sociedade. Mas não pode perder o foco. Você está lá, você é um agente de Deus lá. Mas não é aquele agente secreto. Pastor, porque tem muitos que são agentes secretos, pastor. Você só vai saber que ele é crente quando você encontra ele na igreja ou no movimento. Porque ele lá no trabalho, ele é um agente secreto. No entanto, ele era para ser um agente arrebatador de alma. Amém? E aí, focando em Lucas, voltando para de Lucas. Só um pouquinho, né? Eu tenho que fazer uma retratação aqui sobre os advogados. Né? A palavra advogado, né? Eu discordo um pouquinho do Rosilan com relação a isso. Eu vou explicar por quê. A palavra advogado, se você for pegar o latim, vem de advocatus, né? E a mesma palavra usada para paracletos no grego, que tanto advocatus como paracletos quer dizer aqueles que caminham juntos, ou seja, para uma causa. E tanto a palavra advocatus, advogado, a palavra advogado na Bíblia, ela é usada para se referir muitas das vezes ao paracleto, a obra do Espírito Santo, né? Aquele caminha junto. É lógico que não só no direito, mas em toda profissão, tem os bons advogados e os maus advogados. Por exemplo, eu sou contador. Existem os bons contadores e os maus contadores, em toda profissão. Mas, né, vai que tem advogados assistindo depois, né? Aí eu quero até me retratar, porque na verdade eu estou falando dos maus, né? Porque os bons já servem de exemplo, né? Os bons são lembrados, os maus são esquecidos com o tempo. Repara para vocês verem, né? Vamos lá para Lucas, vamos voltar em Lucas, né? E temos que ressaltar que Lucas também foi um tipo de... Ele foi um cooperador com Paulo. E aí você vai entender o porquê desse chamego entre os dois, né? Como quem reconhece, como quem honra, né? Porque a caminhada não é fácil, né? Mas quando o homem de Deus faz algo que de fato causa um impacto, sejamos nós os primeiros a reconhecer, olha, valeu a pena, ele teve dificuldade, estudou, chegou, e amém. Amém? Então vamos falar um pouco de Paulo, de Lucas. Lucas, como médico, ele escreveu os seus escritos ali no meado dos anos 50 a 80, e atribui a ele também, pastor, o escrito de Atos dos Apóstolos. Então você vai ver que ele faz questão de falar, né, de forma profunda sobre os Atos dos Apóstolos, como quem observa, como quem hoje também, o que impede o Senhor levantar outro para escrever sobre os nossos atos, né? Afinal, é interessante que quando nós éramos membros, havia um nível de cobrança. Agora que somos pastores, é uma cobrança maior. Todo mundo pode tudo, o pastor não pode nada. No entanto, parece que o pastor é santo, e no entanto ele erra como qualquer outro. Nós estamos num deserto, e no deserto é difícil sobreviver, né?
E aí vamos acertar e vamos errar. Mas temos que lembrar, quem pode julgar é só Deus. No entanto, nós amamos a ponto de estarmos sacrificando pelas ovelhas, mas quando nós contamos com ela, só Jesus na causa. Vamos avançar um pouco mais. E aí, é interessante nós observarmos que o tipo de linguagem que Lucas aplica nos dois livros, você vê que não se trata de uma pessoa ignorante. É uma pessoa letrada. Uma pessoa que tem uma percepção diferenciada. Né? E aí nós vamos perceber que o ênfase que ele abre é na natureza messiânica e na missão de Jesus. Né? Ele foca também, e aí eu volto a me retratar como pastor e todo mundo até, porque na verdade a gente fica tão motivado a falar tantas coisas que a gente acaba falando coisas que nem deveria. Mas enfim, pode que o pastor, quando fez suas anotações, ele focou em coisas que Lucas fez, né? Outras coisas que ele falou. Eu foquei nisso, né? Porque está nas escritas também, né? Quando Lucas foca na questão messiânica, ou seja, numa profecia que haveria de cumprir, e ela agora está se cumprindo, ele tem mais que fazer notório. Isso aí de fato, Isaías, por exemplo, falou que está se cumprindo. Né? É como quem diz a palavra, não é, a palavra é verdade. Né? Amém? Só um pouquinho sobre Lucas, né? Deixa eu dar uma pincelada aqui. O livro de Lucas foi escrito aproximadamente 58 a 60 depois de Cristo. Nota-se que a maioria dos evangelhos, né, ou todos eles, foram escritos após a morte de Jesus. Jesus já tinha morrido, né? Então, após a morte, as todos eles, são próximas. tudo parece que a partir de 50 depois de Jesus, né? Já tinha quase que 20 anos que Jesus tinha morrido. Aí então começa a escrever os evangelhos, né? Ele apresenta Jesus como filho do homem, da mesma maneira que Marcos apresenta Jesus como servo. Lucas apresenta Jesus como filho do homem. Como o pastor Rosilan falou, né, é atribuído a ele, sempre usa essa palavra, é atribuído, nunca, mas é atribuído a Lucas, né, o próprio livro de Lucas e o livro de Atos, né? Foi direcionado para os gregos, que nós já falamos. Lucas era um médico. E o versículo-chave que eu falo do Evangelho de Lucas, né, escolhido, está em Lucas capítulo 19, versículo 10, que diz o seguinte: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então apresenta ele como Filho do Homem. Nós já falamos sobre a cultura grega, sobre a valorização do corpo humano, e aqui o Evangelho de Lucas apresenta Jesus como o homem perfeito, o homem a ser seguido. Interessante aqui é que, diferente do livro de Marcos, o livro de Lucas, né, ele traz a genealogia de Jesus. Né? Ele traz a genealogia de Jesus. Mas mais tarde a gente fala um pouco mais sobre isso. Vamos continuar? Como o pastor colocou bem, a gente fez algumas anotações e nisso a gente acaba colidindo, ou seja, a gente conjuntamente acabou falando, ou seja, eu vou falar agora porque eu escrevi. Né? Lucas diz claramente: Jesus veio salvar e buscar aqueles que haviam perdido. Né? Lucas usa de fatos históricos que já se cumpriu, nos deixando claro que a cruz tem o papel de viabilizar a salvação através daquele que nela morreu, mas reviveu e voltará para buscar os seus. Amém. Principalmente aqueles que foram rejeitados, largados à margem da sociedade. Né? A esses, então, o Senhor não esquece. Né? Amém? Lucas não abriu ênfase nas coisas que Mateus e Marcos falou, mas é unânime em dizer: Jesus em tudo cumpriu e cumprirá o que diz: vou para o Pai, preparar lugar para onde eu estiver, que estejais vós. Glória a Deus, aleluia, palavra gloriosa, né? Vamos para Mateus? O nosso tempo... O Mateus não passou, era o Pai João. João. Vamos para João agora. Já estamos no terceiro já? Não, já estamos acabando. Agora vamos para João, né? E aí, igual eu
fiz o comentário, né? O pastor fez umas anotações, pode não coincidir com a minha, mas vamos entender. São agregadores de conhecimento para nós, né? As fontes são várias e a gente pode buscar. Como pesquisador, busque a sua. Amém? João, no caso, ele vem nos escrevendo no meados de 50 a 85 depois de Cristo, né? A data é como o pastor colocou, ela não é precisa, ela é sim um valor aproximado. De fato, tudo acontece depois de Jesus. Até é interessante que é bem depois que surge a Igreja Católica, né, pastor? Realmente bem depois, né? Depois. Então, isso aqui é só para nós entendermos que as coisas aconteceram logo depois de Cristo como novidade, de forma de cultuar, de se entender. Afinal, Jesus, de fato, é a boa nova de vida de tempos, né? Então, João escreveu depois dos demais, pois o seu livro apresenta uma teologia mais desenvolvida. Ou seja, eu diria que talvez, como alguns escritores dizem, de repente João escreveu lá em Éfeso, no caso para os gregos, procurando ser mais lapidador de tudo que ocorreu, mas não perdendo foco daquilo que ele queria falar. Porque João também queria falar o que ele viu, mas projetar para algo que ainda não se foi falado, né? Amém? Então o propósito de João é autoafirmar de forma mais complexa o que os três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, falaram, dando às vezes um sentido de uma maior clareza e complexidade, com um tipo de peculiaridade da parte dele, de João, né? Falando sobre os livros dele no livro de João, do próprio João. Os mesmos pontos de partidas de Mateus e Lucas e Marcos, né? No entanto, se deu na Galileia. Mas João olha para Jerusalém, onde ele viu que fatos ocorreram e que não foi retratado, foi relatado, e que é de suma importância também. E eu diria que seria como ele entendesse a mente de Cristo como quem queria que fosse falado. Por exemplo, relatar sobre as festividades, né? Que ela tem os seus significados, como quem impregna uma marca de Jesus vindo de um Deus alegre, porque é um povo triste, né? É interessante, né? Porque as pessoas lá fora acham que nós não sabemos se alegrar, nós não sabemos divertir. No entanto, nós aprendemos na Escritura que nosso Deus era um Deus festivo, né? Aí você vai ver as festas de pães altos, né? A entrada triunfal de Jesus, aquela festa toda. Tudo isso para ele chamou a atenção, que aponta para um lugar que não foi mencionado nos livros sinópticos, né? E agora ele vem fazendo diferente desses três livros, o que deixa ele não tão sinótico, né? Mas ele relata algumas coisas que também Marcos, Mateus e Lucas relataram, como quem diz, eu estou na mesma visão, eu estou numa visão conjunta, eu estou numa visão implicada, né? Verdade. Só algumas ponderações também. Evangelho de João, né? Foi escrito aproximadamente 90 a 95 depois de Cristo. Nota-se que foi o último evangelho a ser escrito, foi o Evangelho de João. E diga-se de passagem, entre os discípulos, né, os apóstolos de Jesus, foi o único apóstolo que não foi martirizado, né? Ele foi o único apóstolo que morreu de velhice. Ele apresenta Jesus como o Filho de Deus, né? Tanto é que, se você for ver, o Evangelho de João também não traz a genealogia de Jesus. Por que ele não traz a genealogia de Jesus? É simples, porque quem é o Pai de Deus? Não tem. Entendeu? Deus é Deus e ponto. Né? Ele foi interessante. Outro ponto interessante do Evangelho de João é que, assim como Marcos foi direcionado para os romanos, Lucas foi direcionado para os gregos, Mateus foi direcionado para os judeus. O Evangelho de João, ele não tem um povo específico. Ele não tem um grupo de pessoas específicas. Por quê? Porque o Evangelho de João, ele foi direcionado para toda a humanidade. E qual que é o símbolo? O que representa o símbolo que representa o Evangelho de João? A águia.
A águia, né? Que apresenta, a águia é considerado o pássaro rei, né? Então a águia representa o Evangelho de João. E qual o versículo que define o Evangelho de João, apresentando João como filho de Deus? É o famoso João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, né? Que deu o quê? O seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então o Evangelho de João apresenta, né? Apresenta Jesus não como o Filho do homem. Mateus apresenta como, aliás, Lucas apresenta como Filho do homem, mas João apresenta Jesus como Filho do Deus Altíssimo. Amém? Ele começa lá no início dizendo que no princípio era o verbo, né? Era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e mais para baixo você vai ver que é a palavra que estava com Deus, que era Deus, a palavra que habita no meio dos homens, né? E que palavra é essa? Jesus Cristo, né? Que era Deus. Amém? Vamos continuar? Amém. Aí, quanto à minha observação sobre a questão da forma que João olhou a questão e fez questão de narrar Jerusalém como foco, como palco das festividades, com seus significados, também define João claramente como um judeu legítimo, né, que faz questão de fazer menção daquilo que retrata eles, né, que reconheceu Jesus como o Messias esperado, o Senhor, o Salvador, como Moisés e os profetas falaram, né, e mantendo oculto, porque às vezes ao contrário de nós, que queremos ter a nossa importância na caminhada, João ficava mais na dele. E aí, por isso, talvez, o Senhor Jesus fazia questão de lembrar dele como o meu discípulo amado. Amém, glória a Deus. Porque aquele que quem muito quer aparecer, de repente o Senhor nem o vê. Mas aquele que está lá, né, humildemente no seu canto, esse Senhor vê e pode chamar de meu amado. Amém, né? Glória a Deus, maravilhoso, né? Nós estamos quase chegando no fim, né? Quase uma hora. E quase uma hora já, né? E uma hora negócio pipa de uma hora, então eu tenho que fechar com uma hora, né? Falta quanto, querido, para uma hora? 13 minutos. 13 minutos, né? Nesses 13 minutos, deixa eu falar um pouquinho, rapidinho, né? Antes de passar para o Rosilando das considerações finais, né? Deixa eu falar um pouquinho sobre muita confusão sobre pastor, porque há uma genealogia, né? O livro de Mateus traz uma genealogia e o livro de Lucas, né? O Evangelho de Lucas traz uma outra genealogia, e o Evangelho de Marcos não traz genealogia, e o Evangelho de João também não traz genealogia. Vamos primeiro para os evangelhos que não trazem genealogia, né? Por quê? João apresenta, como já foi dito, apresenta Jesus como Filho de Deus, e Lucas apresenta como o Filho do Homem, né? Então nós vemos ali, aliás, Lucas não, Marcos, né, apresenta como servo, né? Como servo. Então os servos, os escravos não tinham genealogia, porque vendia-se e comprava-se escravo, então nunca se sabia a genealogia de um servo, né? Nós vemos, por exemplo, José, como foi vendido ali, né, pela aquela caravana de ismaelitas aos egípcios, né? E como filho de Deus também, João não tem genealogia, então por aí tudo bem, entendi, tranquilo, né? Tudo bem, pastor, mas por que então há uma genealogia em Marcos, em Lucas, né? E há outra genealogia em Mateus, né? Isso nós vamos ver agora. Para que nós possamos entender, nós temos que ir lá em Gênesis, para que nós possamos entender, né, o que está embutido em tudo isso, né? Primeiro, o propósito principal do Senhor era um sacerdócio universal. Era um sacerdócio universal, né? Tanto é que nós vemos no livro de Apocalipse que ele fala que nós seremos o quê? Reinos e sacerdotes, né? E esse sacerdócio universal, ele não vem da ordem levítica, ele vem da ordem de Melquisedeque, né? Nós vemos, por exemplo, quando Abraão ele chega ali, depois que vence ali aqueles 5 reis, né, que estava lutando naquela batalha, ele vai ali para tentar recuperar Ló, que tinha sido levado também. E interessante que em um determinado momento, para
passa ali na Bíblia falando que Abraão, né? Abraão, ele se encontra, né, com Melquisedeque, que era rei de Salém, né? E Melquisedeque deu para Abraão pão e vinho. E Abraão deu para Melquisedeque o dízimo de tudo, né? E a Bíblia fala algo interessante desse Melquisedeque, diz que ele era rei e sacerdote. A Bíblia também fala que ele não tinha genealogia. Ele não tinha genealogia, ou seja, né, ele não tinha antecessores e nem sucessores, né? Interessante isso. Né? E esse Melquisedeque, né, ele representa o quê? A linhagem de Jesus. A Bíblia fala no livro de Hebreus que Jesus era sacerdote da ordem de Melquisedeque. Então, por que, pastor, essa ordem deixou de existir? Lembra do Egito? Quando o povo de Israel sai do Egito? Lembra quando Moisés sobe para o monte para ficar ali 40 dias falando com Deus? E o que o povo faz? O povo faz um bezerro de ouro. A partir de então, o sacerdócio, né, começa a uma interrupção, aparentemente, no sacerdócio de Melquisedeque, e começa agora o sacerdócio lesbítico, que foi aquelas tribos que ficaram de lado de Moisés, na hora, naquele conflito ali com o bezerro de ouro. Aí você me pergunta, tudo bem, pastor, mas o que isso tem a ver com Jesus? O que isso tem a ver com os evangelhos? Aqui está o X da questão. Se você for analisar, você vai ver que, primeiro, a ordem de Melquisedeque é rei de sacerdote. Ele era rei e ele era sacerdote ao mesmo tempo. Aí você pega a linhagem de Mateus, por exemplo. A linhagem de Mateus, ela é a linhagem real de Jesus, né? Você vê que ela de Davi veio o quê? Salomão. E a linhagem de Lucas, né, é a linhagem, então a linhagem de Mateus é a linhagem de José, né? Vem de José, e a linhagem de Lucas é a linhagem de Maria, de onde vem o quê? A linhagem sacerdotal, né? Então a linhagem sacerdotal, ela vem escrita onde? No livro de Lucas, né? E a linhagem real de Jesus, ela vem aonde? No livro de Mateus. Aí confirma o que nós estamos falando. Jesus, ele era como dizem em Hebreus, da ordem de Melquisedeque. Ele era rei e sacerdote. Amém? A Bíblia diz assim em Apocalipse que nós, né, que aqueles, os escolhidos do Senhor, né, seriam reinos e sacerdotes, né? Então, aqui fica essa explicação e eu passo a palavra para Rosilane para dar as considerações finais. Amém? É importante nós entendermos que essa divergência, às vezes, de visão de uma coisa ou outra, uma data ou outra, enfim, na suma, o que ficou claro para nós é o poder do Espírito Santo de Deus fazendo eles verem a mesma coisa, né? E aí eu fico com a palavra de Deus que diz que o propósito de Deus é que nós nos venhamos a alinhar com Ele, né? O Senhor Jesus disse, os seus pensamentos são os meus. Então os nossos pensamentos não podem ser difundidos como uma doutrina a ser seguida, porque já existe a palavra como orientador. E aí nós devemos seguir a palavra. Porque na verdade, se formos seguir pensamentos, vamos nos tornar como um reino dividido. E a Bíblia diz que um reino dividido não há como subsistir. Vai derrocar. Hoje ou amanhã é um e é outro, e de repente nós entendemos a razão do porquê muitos estão sofrendo. E aqui eu concluo o meu trabalho dizendo que esse é o propósito de Deus para nós, que nós venhamos ter uma visão sinótica das coisas. Amém. Glória a Deus. E para encerrar, eu falo também que eu faço das palavras de um grande evangelista chamado T.L. Osborne. T.L. Osborne dizia o seguinte: Jesus é o nosso modelo. Né? Então eu encerro essa mensagem, esse bate-papo nosso, dizendo: Jesus precisa ser o meu modelo, né? O meu modelo a ser seguido. Então eu preciso
pegar os evangelhos e aprender mais com ele, né? Mais com ele, não só ler, não só estudar, mas pegar aquilo que eu tenho estudado e praticar no meu dia a dia. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, né? Tenha uma boa quinta-feira. Semana que vem nós teremos outro debate aqui e com certeza será uma bênção, né? Fique com Deus e que a paz do Senhor repouse sobre a tua vida em nome de Jesus.